nós estamos na sede da CIMEC, aqui em São Paulo, e hoje eu converso com o professor Carlos Savoy, que é o coordenador geral da Câmara Intersindical de Mediação de Conflitos, CIMEC. Professor Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Eu gostaria de começar perguntando, porque muitas pessoas ainda não entendem exatamente o que é uma Câmara de Mediação de Conflitos. Explica um pouquinho o que vem a ser essa entidade. Tá. A Câmara de Mediação de Conflitos primeiro, o Instituto Mediação de Conflitos é um instituto antigo, tá? Então, é uma composição através de conversa, através de um mediador, que é uma pessoa imparcial, para que as partes cheguem a uma composição com referência a um problema. Ela já vem sendo utilizada por muitos há bastante tempo em São Paulo. A prefeitura fez instaurações de casa de mediação de conflitos para ajudar as comunidades a resolverem pendências. Mas em 2015, com a lei de mediação, e em 2016, quando passou a vigorar um novo Código de Processo Civil, o Instituto da Mediação ganhou uma validade, uma garantia jurídica. Então, a partir dessa data, começaram a surgir câmaras de mediação, onde as partes poderiam, por livre e espontânea vontade, irem e resolverem seus problemas com garantia jurídica. O que a lei proporcionou foi que os acordos realizados por essas câmaras poderiam ser homologados no tribunal futuramente. A Câmara ela passa a ser um lugar muito neutro. Então as pessoas procuram porque existe uma neutralidade. Dentro da área trabalhista é muito importante você chegar em um lugar onde tanto uma parte quanto a outra, que possivelmente vão entrar em litígio, se sintam realmente acolhidas e num lugar neutro elas saibam que esse profissional vai trabalhar em favor da resolução, não pendendo. Professor, me permita uma parte. Você toca exatamente nesse ponto da questão trabalhista. E a CIMEC se diz a primeira Câmara Intersindical do país. Correto. Por que a primeira? Qual a diferença dela das outras que já existem? Bom, a diferença principal é que, como ela é uma Câmara Intersindical, ela necessariamente é composta por um sindicato patronal e pelo sindicato laboral. Também em razão da nova mudança da CLT, os sindicatos eles entenderam que é uma excelente oportunidade de se sentar e conversar na mesa de negociação. É uma nova visão. É uma nova visão, uma visão moderna. O que acontece hoje na legislação trabalhista, e principalmente com os sindicatos, é a mesma preocupação que os advogados têm, os médicos têm. A tecnologia está vindo e existe uma certa preocupação. A tecnologia vai tirar emprego, não vai tirar emprego, os sindicatos estão preocupados com as contribuições, não são contribuições, a obrigatoriedade e tudo mais. Isso é um fenômeno que vem acontecendo em várias áreas. Sem sombra de dúvida, as profissões vão ser alteradas, a forma de trabalho será alterada. Então, a Câmara Intersindical, o que ela fez? Ela trouxe o sindicato patronal e o sindicato laboral para dar a garantia jurídica dos acordos firmados. Então, quando um trabalhador entra na Câmara Intersindical, por exemplo, para falar de assédio moral, ele tem o sindicato dele respaldando essa decisão e do acordo, do diálogo e tudo mais. A mesma forma, a empresa com o sindicato patronal. Então, isso ajuda demais a dar garantia, trazer a hipossuficiência do trabalhador até uma igualdade para ser tratado. Os advogados são obrigatórios dentro da mediação trabalhista, então a principal diferença da mediação trabalhista para a mediação civil é que a presença do advogado é que traz a garantia legal na mediação trabalhista, não é a presença do mediador. Porque eles têm fé pública. É porque eles têm fé pública, é porque a própria lei instituiu a presença deles como sendo um fator fundamental, porque caso contrário não existe essa garantia legal, eles têm que estar representados pelos advogados. E por quê? Porque são os advogados que entram com o pedido de homologação depois do posterior acordo realizado. Então, os advogados ele tem um papel fundamental dentro da mediação trabalhista. O que a Câmara, a CIMEC fez, a Câmara Intersindical? Além dos advogados, ele trouxe os sindicatos. Então,
tanto empresa quanto trabalhador vai estar representado pelo seu advogado e pelo seu sindicato, ou até o próprio advogado do sindicato. Então isso traz uma garantia, um conforto para que as questões sejam tratadas. Por exemplo, contratos coletivos que são realizados através de sindicatos, acordos individuais de rescisão de contrato de trabalho, termos de quitação anual, onde a presença do sindicato laboral é obrigatória para validar o termo de quitação. Então, você consegue, trabalhando dessa forma, trazer um máximo de respaldo para que o acordo realizado tenha toda a garantia jurídica necessária. O professor, mesmo com todas essas garantias, né, operacionais, processuais em termos de processo de trabalho, não estou me referindo a um processo jurídico. Mesmo assim, no campo da hipótese, o trabalhador vem, procura a CIMEC, no caso, mas depois de toda a mediação, ele desiste disso daí, ou ele sente por algum motivo que poderia conseguir algo além. Ele pode ainda recorrer à Justiça do Trabalho? Como que funciona? Sempre, tá? A Justiça do Trabalho está sempre lá para auxiliar os trabalhadores e, obviamente, também as empresas, para dirimir as questões provenientes de relações de trabalho, principalmente de relações de emprego. O que acontece é o seguinte: se houver um acordo firmado dentro de uma câmara de mediação, com a presença dos advogados, com o aval dos sindicatos, o trabalhador ele não pode pleitear o que foi acordado na justiça. Então, se ele acordou referente às verbas rescisórias e referentes a horas extras, ele não poderá pleitear isso na justiça. Agora, ele poderá pleitear futuramente uma questão de insalubridade. Isso ele continua com o direito dele. Então ele pode vir resolver uma questão, mas posteriormente algo que não foi conversado dentro da mediação pode ser questionado futuramente numa justiça trabalhista. Em uma Câmara, quais são os fatores de economicidade? Ganha-se tempo, ganha-se economia financeira? Como que você, professor Savoy, avalia essa questão da economia? Levando-se em conta que aproximadamente 50% a 65% dos processos tendem a ser resolvidos com composição amigável, isso é muito interessante para todos. Para o trabalhador, ele consegue ter uma conversa franca, aberta, para receber e antecipar os seus direitos. Para a empresa, é muito bom para ela não ter um passivo jurídico trabalhista que impacta diretamente no provisionamento dela. Então, nesse ponto, é espetacular. Aqui na CIMEC, em média, a gente tem realizado os acordos para rescisão de trabalho em uma sessão. Acordos coletivos foi em uma sessão, mas com assinaturas e consequências posteriores. Então é muito rápido. Entre você marcar a sessão de mediação e ter o seu conflito resolvido, a gente está conseguindo fazer tudo em menos de um mês. Nessa questão da sessão, elas são obrigatoriamente presenciais ou existe a possibilidade de serem digitais? Não, a gente trabalha com uma tecnologia bastante avançada. Ela pode ser realizada via plataforma, então as partes não precisam estar presentes. Existe a mediação presencial, obviamente. Mas elas precisam estar no mesmo instante conectadas ou não? Não, ela pode ser feita de duas formas. Ou uma sessão agendada, com hora marcada, onde as partes tendem a sentar, a conversar, entrar em uma videoconferência, que a gente chama de uma sessão com hora marcada. E existe também a mediação assíncrona, onde as partes começam a trabalhar a resolução do problema dentro da plataforma, mas antes dessa sessão. Muitas vezes nem é necessária a sessão agendada. Muitas vezes, de forma assíncrona, elas interagindo na plataforma, o mediador interagindo, se anexando os documentos, já se chega à resolução do problema. Tudo isso fica documentado de uma maneira segura? Como que funciona? Tudo isso fica documentado, todo o processo fica gravado dentro da plataforma. A videoconferência, todas são registradas no blockchain,
então a gente consegue dar toda a garantia jurídica. Blockchain é a mesma tecnologia usada pelas criptomoedas, não é? Correto, exatamente. Então o blockchain Inviolável. é inviolável. Então a gente usa uma tecnologia que não permite que os acordos ou que se faça qualquer tipo de alteração, se porventura um hacker entrar e tudo mais, apesar de toda a tecnologia já ter toda a parte de segurança muito forte, a gente trabalha também com o blockchain, porque daí é impossível que o documento seja alterado. CIMEC realmente é uma inovação. Exatamente. A visão é de startup, a visão é de inovação, a visão é trazer as pessoas para conhecerem, entender que hoje existe a relação de emprego, mas também existe uma relação de trabalho. A CIMEC trabalha com prestadores de serviço para empresas, então muitas vezes a empresa contrata no regime de prestação de serviço, tem a preocupação na hora de uma rescisão contratual, de ter as garantias legais envolvidas, então não necessariamente ela só mexe com questões trabalhistas. Outra coisa muito importante é que a CIMEC também está para auxiliar os trabalhadores com questões cíveis, questões pessoais, questões de família. Então, um trabalhador, estando em dia com as suas contribuições, ele pode utilizar-se da CIMEC para resolver uma questão de, por exemplo, uma separação judicial. Então, ela também atua na área civil. O que é importante é que o escopo dela nasceu de 2 sindicatos, o patronal e o laboral. Então essa força permite que a CIMEC se diferencie das demais. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço bastante. Um prazer, muito obrigado. Nós gravamos com o professor Carlos Savoy, diretamente da sede da CIMEC aqui em São Paulo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.